que lindo. Dia gostoso é aquele que eu recebo e distribuo carinho por onde passo. Pra mim o carinho tá nas pessoas que encontro, nos pequenos gestos. Também. Existem muitas formas de demonstrar carinho, porque carinho só faz bem. É por isso que o amaciante Girando o Sol é o preferido da minha família e faz tempo, viu? E da minha também. Minha mãe usava, eu uso, a minha filha também usa. Não é mesmo? Porque carinho levamos para a vida. Amaciante Girando o Sol. Gostoso como um carinho. Como a pandemia está atingindo a todos, pessoas e empresas, vamos nos unir e nos preparar para a recuperação de empregos e atividades em Arroio do Meio aos poucos. Se precisar fazer compras, valorize o comércio local comprando nas empresas do nosso município. Arroio do Meio tem tudo. Compre aqui. Uma campanha CDL e Rádio Integração. Agora, na Integração FM, a voz que fala e ensina. De segunda a sexta, do meio-dia à 13h, com convidados da Secretaria de Educação, professores, alunos, pais, especialistas, para discutir e analisar temas que acontecem no dia a dia nas escolas de Arroio do Meio. Fiquem ligados. Integração FM 87.5. Meio-dia e 4 minutos, segunda-feira, dia 15 de junho, 15 graus está marcando a temperatura aqui no Vale. Uma boa tarde para você. A partir de agora está no ar o programa Voz que Fala e Ensina aqui da Rádio Integração FM. Para você participar, mandar sua pergunta aqui para o nosso programa, o telefone é o 3716-2188. O nosso torpedo WhatsApp é o 997-442711. Fique bem à vontade, então, para participar e interagir do programa do dia de hoje. E vamos dar as boas-vindas para Denise, que vai trazer pra gente quem é a nossa convidada de hoje e também amanhã também, né? Mas no finalzinho aqui do programa a gente passa os convidados do dia de amanhã. Boa tarde, Denise, bem-vinda. Boa tarde, Ana, boa tarde a todos os ouvintes do nosso programa Voz que Fala e Ensina, que é uma iniciativa da Secretaria de Educação e Cultura, em parceria com a Rádio Integração, dentro da proposta da Administração Municipal, Comunidade e Família, com os objetivos de conectar e aproximar a comunidade escolar, mesmo nesse período de distanciamento provocado pela pandemia. No dia de hoje, até para as famílias poderem se organizar, serão postadas de novo atividades na sala de aula virtual para os alunos do nível A ao 5º ano, língua portuguesa e educação física para os alunos do 6º ao 9º ano. Então, quem não tiver acesso ao material, não está usando da plataforma, poderá estar retirando material na escola através de agendamento para também poder estar acompanhando neste momento que a gente está se reorganizando e está se conectando, vinculando e criando uma rotina nesse ambiente. E no dia de hoje a gente conta com uma convidada especial, a nossa amiga conhecida, a Cláudia da Silveira Ror. Ela é empresária, ela é nutricionista, ela é proprietária da Biovitar, Produtos Naturais, mãe do Murilo, do Natan, esposa, mãe, né, empreendedora. Então eu acredito que nós temos muitas coisas para conversar nesse meio-dia aqui, nesse momento, esse bate-papo legal. Tá certo, muito obrigada, Denise, vai estar por aqui também o meio-dia todo aí, qualquer coisa aí ajuda nós, viu, Denise? Com certeza. Então vamos dar as boas-vindas para a Cláudia, primeira vez aqui hoje, então, na parte nova aqui da Rádio Integração, onde é que era o nosso antigo endereço, ela vinha toda semana, né, fazia participação, mas então, a partir de hoje, bem-vinda, uma boa tarde, Cláudia. Obrigada, boa tarde, Ana, boa tarde aos ouvintes também, é um prazer estar aqui de novo, é um prazer falar com todo mundo, né, e gostaria de agradecer também a oportunidade de falar um pouquinho sobre o que eu gosto, sobre o que eu amo, né. Tá certo, falar um pouquinho da Cláudia, já teve uma vasta apresentação aqui, esposa do Rodrigo, já tem filho, então legal, né, mas quem é a Cláudia, qual é a sua formação, de onde é que você vem? Pode falar para nós. Eu sou Cláudia, então, eu sou nutricionista, já sou formada há 15 anos, eu atuo na área de nutrição clínica de todas as fases da vida, né, desde a gestação, bebezinho, até a parte de geriatria e nutrição do esporte também, que daí é mais voltado para ganho de massa muscular, emagrecimento, né. Eu atuo em nutrição clínica, né, então na área de consultório mesmo. Já desde a minha formação eu tenho experiência no consultório e sou proprietária então da Biovitar, Produtos Naturais, que é uma loja novinha aqui da cidade, né? Ela tem apenas 2 meses, é localizada bem no centro da cidade.
E como a Denise falou aqui, eu sou mãe do Murilo, mãe do Natan, que me desafiam todos os dias e principalmente agora estando em casa, né, nessa pandemia. 2 filhos já, então. 2 filhinhos. E com esse corpinho ali, porque é nutricionista, eu acho, né? Se cuida bastante, Cláudia. A saúde em primeiro lugar, né, Ana? Eu acho que quando a gente busca saúde, a forma física, a forma do corpo, ela vem junto. Tá certo, então. Então, acho que a gente podia começar assim. Como é que pra você tá sendo a pandemia, o isolamento social, teus filhos, tua família? Como é que pra você está lidando com esse momento? Ana, eu acho que assim, ó, eu como nutri, a gente se desafia todos os dias, né? Acho que como nutricionista, em meio a essa pandemia, a gente acaba se deparando, não só eu imagino que todo mundo, né? Se deparando com uma super informação, em termos de velocidade, de quantidade também, né? A gente se informa, tem muita informação de todos os lados. E a gente tem que acabar selecionando um pouco isso, né? Estar em casa nos ocupa menos, muitas vezes, né? A gente acaba tendo acesso a esse tipo de informação, né? E quando a gente recebe informações de tudo que é lado, a gente deve selecionar o que a gente tá buscando, o que a gente tá encontrando ali, o que a gente tá vendo, né? Até pra gente conseguir utilizar da melhor forma tudo que acontece, né? Tudo que a gente tem. Eu estar em casa com os meus filhos me deu muitas oportunidades. E eu acredito que para muitas pessoas isso também deveria ter acontecido, né? Deve acontecer. Oportunidade de mudança. A gente trabalha um pouco menos, a gente tem oportunidades de conhecer coisas diferentes. Tem oportunidade de cozinhar mais. Eu adoro cozinhar, né? Eu acho que no momento que nós cozinhamos, a gente passa amor, a gente passa alegria, a gente passa afeto. A gente passa muita coisa boa na comida para as pessoas que a gente ama e que querem receber aquilo ali também, né? Então eu vejo como oportunidades, apesar de ser incerto. Todo mundo tem muito medo, né, do que está acontecendo, porque a incerteza, o medo está presente em todas as pessoas, né? O medo faz parte das pessoas, ainda mais num momento onde a gente não sabe o que está acontecendo, não sabe o que vai acontecer, não sabe até que ponto, até que gravidade isso tudo tem e pode impactar na vida de cada um, né? Então o medo faz parte. Mas o medo pode gerar uma oportunidade também de conhecer outras coisas, de se envolver com outras coisas, né? E a alimentação tem que estar envolvida nisso tudo, né? Então eu em casa, com os meus filhos, a oportunidade que nós tivemos é de fazer essas coisas que geralmente a gente não faz, né? Não costumava fazer. E uma coisa que não tem nada a ver com nutrição, mas que eu comecei a fazer com os meus filhos e eu adorei, foi tocar violão. Foi uma oportunidade de aprender alguma coisa diferente, né? De se desafiar. Então, eu acho que isso tem que fazer parte, né? E a gente deveria fazer isso sempre, né? Se desafiar. E já aprendeu um pouco? Ai, não, Ana. Eu continuo tentando, mas eu não desisti. Tá certo, então. Esse é o teu momento, então, que você está vivendo nesse tempo de pandemia. E muitas pessoas, né, estão em casa, estão ansiosas, estão se reestruturando agora, né? Muita gente trabalhando em casa, home office, né, como falam, né, estão trabalhando de casa, e aí fica mais fácil para te beliscar toda hora, abrir a geladeira. Como é que a gente vai fazer, então? Qual é a sua dica para controlar? Que tipo de alimento é mais recomendado? Porque com certeza, né, ansiedade aí, pessoal, muita gente tem o hábito de comer mais. Com certeza. A gente estar em casa faz com que o acesso ao alimento seja mais fácil, né? A geladeira tá ali e a gente acaba tendo tudo à disposição e geralmente o que se gosta, né? Então, como dicas, né, que eu sempre falo para os meus pacientes, para as pessoas que me perguntam sobre isso, é a organização. Manter uma organização e uma rotina. Se a rotina antes era almoçar fora e agora a gente tem que fazer em casa, é uma nova organização, é uma nova fase. Então, se reorganize de novo, né? Nem que tenha que montar uma agenda, um cronograma com horários, né? Acorda a tal hora, faz as suas atividades, toma o seu café da manhã, cria um cardápiozinho, né? Por que não? Tenha em casa aquelas coisas que são mais saudáveis, né? Tenha menos em casa as coisas que não deveriam ser comido tanto. Sabe? E se organize, né? Eu de manhã, eu olho lá o bolo, né? Tá tão bonito, podia comer mais uma fatia, mas não, eu corto uma fatiazinha, fecho lá o meu pote e isso aqui e o meu café com leite vou tomar. Determinação, né? A gente tem que ser determinado também. Se deixar, eu como um bolo inteiro. Então eu também tô me
Me controlando, né? Controlando. Isso. E muita gente acorda no meio da noite para fazer lanche, 4, 5 refeições de madrugada. O que é recomendado para quem realmente não consegue se controlar? Levantou para ir no banheiro, tem que passar na geladeira, na cozinha, comer alguma coisa. Qual é o alimento que pode ser inserido? Ana, a noite foi feita para dormir, né? Mas tem gente que não vai. Eu sei, mas o ideal e o correto e o saudável seria a gente deitar, né? Fazer aquela higiene do sono, que eu chamo sempre, que é o antes de dormir, o que fazer antes de dormir, para que se tenha uma noite de sono contínuo. O sono, ele faz parte da nossa saúde. A gente está falando de uma pandemia, e não só pela pandemia, mas por todo o nosso sistema, toda a nossa saúde. A gente precisa estar com a saúde em dia para lidar com diversos tipos de doenças, não só pensando no coronavírus, né? Não só pensando nesse bichinho aí, enfim, mas pensando em todas as doenças que assolam, que estão por aí, né? O sono é fundamental. Assim como comer bem é importante, a gente precisa dormir bem. E dormir bem é ter uma noite toda de sono, completa de sono, desde a hora que a gente deita até a hora que desperta o relógio, ou até a hora que estaria completado nossas horas de sono, né? Isso quer dizer que a gente não deveria acordar durante a noite, nem para ir ao banheiro, muito menos para levantar e comer. A noite foi feita para dormir, né? Então, se existe esse hábito, a gente tem que pensar o que está acontecendo na higiene, ou antes da gente dormir, que não permite que o sono seja contínuo. E tentar corrigir isso, né? Porque eu não te diria, coma isso durante a noite. Eu te diria, tenta não comer nada. Ou tente ter um sono profundo durante a noite, que a noite foi feita para isso, né? Eu confesso que eu nunca levantei de madrugada para comer. Mas eu, de noite, em casa, se eu estiver assistindo televisão, fazendo alguma coisa, eu vejo ali uma propaganda de comida. Já tomei meu café da noite, mas acabo comendo até às 11, 11h30 da noite. Se eu tô acordada, eu preciso comer alguma coisa. Então, eu mantenho um abacaxi na geladeira, alguma coisa assim, e daí eu como. É, isso aí. Eu acho que tem que ter opções mais saudáveis à disposição e à mão, para que não aconteçam essas beliscadinhas extras, né? Então, eu sempre indico, assim, eu gosto muito de salada de fruta, né? A salada de fruta, a gente monta uma variedade de frutas que tem um monte de fibras, vitaminas e minerais, e que também são importantes para a qualidade do sono. Por exemplo, o kiwi. O kiwi é uma fruta que dá uma sonolência. Ela tem alguns compostos ativos que fazem o nosso sono melhorar. O kiwi, o maracujá, agora é época de maracujá, né? Uhum. Então, o maracujá também, optar por essas frutas que melhoram a qualidade do sono e evitar aquilo que talvez traria um desconforto, como, por exemplo, a cafeína. Alguns chás também são ricos em cafeína, né? Chá verde. O chimarrão, para algumas pessoas, é estimulante demais, né? Alguns refrigerantes também, né? Não tô dizendo para tomar refrigerante, mas algumas pessoas têm esse hábito e alguns refrigerantes também são estimulantes, né? O melhor seria nem consumi-los, mas enfim, né? Então, tentar optar por alimentos que favoreçam o sono e não deixem a gente tão despertos à noite também, né? E o iogurte? Iogurte fantástico, né? Porque tem vários tipos de iogurte, né? Mas vamos pensar no iogurte em si, o iogurte de verdade, né? Que seria aquele iogurte que é feito com o leite, com o fermento, com o bichinho, com o kefir, que seja, né? A levedura que se utiliza lá dentro, sem corantes, sem adoçantes, né? Mas é uma opção fantástica, porque ele tem uma função muito importante no nosso organismo, que é melhorar a função intestinal. E o intestino, ele faz com que a gente reabsorva todos os nutrientes. Então, o intestino que funciona bem, a saúde vai estar boa também. Então, ele favoreceria, né? E isso é bem interessante, principalmente à noite. Bem tranquilo seria. E para quem gosta de comer um doce, chocolate, alguma coisa, ajuda? E pode ser inserido à noite também? O chocolate é estimulante, né? Então, dependendo do horário, não é interessante consumir o chocolate. Mas tem outras coisas que... Eu sempre digo assim, ó... Ter vontade de comer doce não é culpa de ninguém, mas a escolha que se faz é culpa, né? A escolha é minha culpa. A escolha, o que você vai escolher para colocar para dentro para comer é culpa de cada um. Então, assim, ó, o estímulo pelo doce, ele acontece quanto mais a gente consumir doce. Nós temos na nossa língua receptores que são feitos para diferenciar os sabores, salgado, sabor doce, o amargo. E quanto mais doce a gente consumir, mais nós estamos estimulando as papilas gustativas para o doce.
e mais a gente vai ter vontade de comer. Então, se eu quero diminuir essa vontade, eu preciso comer menos doce. Quanto menos eu comer, melhor. Mas agora, se a gente quer um docinho, enfim, né? Vamos dar opções melhores de doces. A gente pode consumir o chocolate? À noite não é ideal porque ele estimula. Mas se eu for comer um chocolate, que seja um chocolate que tenha mais cacau. Uma quantidade de cacau maior, assim, 65%, 70%. Porque o cacau também tem os benefícios, né? Alguns benefícios para o nosso corpo. Outra coisa interessante de comer à noite é uma fruta quentinha agora, porque é frio, né? Daqui a pouco aquece uma banana com canela, bota uma aveiazinha junto, um melzinho junto, se quiser. Uma banana, uma maçã quentinha, um abacaxi quentinho com canela também. As frutas, elas são doces. A gente que tem que acostumar o nosso paladar a aceitar essas frutas também, né? Como doce do nosso dia a dia, assim. E as frutas secas, damasco com umas castanhas, ameixa seca, são as frutinhas desidratadas. Também são opções bem interessantes como doce, né? E a água? A água, fundamental. Eu diria assim, ó, a gente não precisa fazer mudanças bruscas na nossa vida. A gente tá em casa, pode se reorganizar e repensar algumas coisas que sejam saudáveis para o nosso dia a dia, né? Começa com coisas pequenas. Por exemplo, consumindo uma quantidade um pouquinho maior de água. Inverno, a gente sente menos sede, né? Com certeza as pessoas suam menos, têm menos sede e menos vontade de tomar água. Mas pelo menos tente aumentar um pouquinho a quantidade de água do seu dia. Deixa uma garrafinha em cima de uma mesa, ou faz um chazinho de gengibre com umas rodelinhas de gengibre, deixar uma aguinha morninha, mais quentinha, né? E tente consumir uma quantidade um pouquinho maior de água. Para ter uma ideia, assim, quanto de água que cada um deveria consumir, a gente deveria calcular 35 ml de água para cada quilo de peso. Então, multiplica lá 35 pelo peso que se tem e vai saber quanto de água cada um precisa consumir. Em média, 2 litros, mas alguns mais, outros menos, né? Mas em média, 2 litros. Tá certo, eu acho que a gente vai para um intervalo e na sequência, para quem tá gostando, não sai daí, né? A gente já vai voltar, vamos fazendo um intervalo aqui rapidinho, a gente vai estar de volta e também trazendo as participações. Lembrando que estamos no ar e também ao vivo aqui pelo Facebook da Rádio Integração. Então tem bastante recado. O Magnus Alencar desejando aí um bom dia, também a Lourdes Petri Schmitz e o Sérgio. Um abraço para o Nelson Pereira nos acompanhando, a Isolda Maria Klein, também o Gabriel Borsoi, também desejando uma boa tarde. A Marlise Fir, boa tarde, estou na escuta. Obrigada, viu, Marlise? Um abraço aí para ti, uma boa semana também a todos que estão aí nos acompanhando pela live. Então, rapidinho, a gente vai para o intervalo e a gente já retorna aqui com a Cláudia para falar um pouquinho mais sobre nutrição. A primeira do seu rádio. Integração FM. Ai, olha que lindo. Dia gostoso é aquele que eu recebo e distribuo carinho por onde passa. Pra mim o carinho tá nas pessoas que encontro, nos pequenos gestos. Também. Existem muitas formas de demonstrar carinho, porque carinho só faz bem. Ai, é por isso que o amaciante Girando o Sol é o preferido da minha família e faz tempo, viu? E da minha também. Minha mãe usava, eu uso, a minha filha também usa. Não é mesmo? Porque carinho levamos para a vida. Amaciante Girando o Sol. Gostoso como um carinho. Como a pandemia está atingindo a todos, pessoas e empresas, vamos nos unir e nos preparar para a recuperação de empregos e atividades em Arroio do Meio aos poucos. Se precisar fazer compras, valorize o comércio local comprando nas empresas do nosso município. Arroio do Meio tem tudo. Compre aqui. Uma campanha CDL e Rádio Integração. Quer dar um jeito nas contas? Nas lojas Quero Quero, você tem dinheiro na hora e sem burocracia. Além disso, dá para parcelar seu empréstimo pessoal em até 18 vezes no cartão Quero Quero, com até 70 dias para começar a pagar. Tudo para você organizar sua vida financeira e ficar mais tranquilo neste momento. Peça já o seu empréstimo pessoal pelo aplicativo Verde Card, ou se preferir, esperamos você com todo cuidado e proteção. Cartão Quero Quero, pronto para você.
Agora, na Integração FM, a voz que fala e ensina. De segunda a sexta, do meio-dia a 13h, com convidados da Secretaria de Educação, professores, alunos, pais, especialistas, para discutir e analisar temas que acontecem no dia a dia nas escolas de Arroio do Meio. Fiquem ligados. Integração FM 87.5. Meio-dia, 22 minutos, segunda-feira, 15 de junho, 14 graus, ou melhor, 15 graus já, a temperatura já aumentou aqui um pouquinho no Vale. Seja muito bem-vindo, você que está sintonizando 87.5. Telefone de contato é o 3716-2188, nosso torpedo WhatsApp é o 997-442711. Fique à vontade aí para participar e interagir. Se tiver alguma dúvida sobre o nosso tema hoje, é nutrição, né? Estamos com a nutricionista, a Cláudia Silveira Ror. Então a gente está com ela aqui nos estúdios, a gente vai falar um pouquinho agora sobre as crianças. Qual é a alimentação certa para bebezinhos? Como você disse que você trabalha também com as crianças, né? Então, qual é a alimentação indicada do 0 aos 6 meses e após os 6 meses? A questão, então, de alimentação. Então, vamos lá, né? Do 0 aos 6 meses, o ideal seria que a criança tivesse apenas o aleitamento materno, né? O leitinho da mãe, que ele é completo em termos de nutrientes todos, hidratação também. Ele fornece tudo que a criança precisa até os 6 meses de idade. Claro que a gente sabe que as mães voltando ao trabalho após os 4 meses, já se começa muitas vezes uma introdução alimentar precoce. E eu vou dizer que, no meu caso, isso também aconteceu, né? Em função de trabalho, de atividades profissionais, enfim, né? Então, a partir dos 4 meses, a introdução alimentar, ela tem que ser gradativa, né? A partir dos 6 meses, vamos dizer, né? Que é o que o nosso Ministério da Saúde diz, que tem que ser a partir dos 6 meses a introdução alimentar. A partir daí tem que ser gradativa. Cada dia oferecer um alimento diferente para a criança, né? Esperar para verificar se ela tem uma intolerância ou uma alergia com relação a esses alimentos. Mas o ideal seria começar com frutinhas, né? Começar com frutinhas raspadas, com frutinhas pequenininhas, até porque a criança não tem dente ainda, né? Ela só tem o paladar pro líquido, então ela não consegue, né? Não consegue mastigar, ela tem a deglutição é apenas para o líquido, né? Para o leitinho mesmo. Então, a partir daí, começar com pequenas porções de frutinhas, raspadinhas, esmagadinhas, né? E quando a criança já tiver uma coordenação motora um pouquinho melhor, daqui a pouco ela pode pegar na mãozinha, ela pode chupar, ela pode morder, ela pode ter o contato. Esse contato do tato, né? O pegar a frutinha, o pegar o alimento é muito importante. Justamente porque a criança começa a identificar texturas diferentes, começa a colocar na boquinha, porque isso é uma coordenação da própria criança. Ela tem a tendência a levar as coisas à boca e ela começa a identificar os sabores diferentes, né? Começa a determinar e diferenciar o que é melhor para ela, o que ela gosta mais e o que gosta menos. E acaba dando uma autonomia para a própria criança decidir o que é melhor, o que ela gosta em termos de sabores, né? Mas sempre iniciar com frutinhas, depois com sopinhas, com papinhas e aumentando a consistência. A partir dos 8 meses, a criança já pode estar recebendo uma alimentação muito parecida com a da família, né? E começar a comer uma comidinha com uma consistência um pouquinho maior, sempre cuidando com os grãos, né? Os grãos para não ocorrer engasgos, né? Para a criança não se engasgar, enfim, né? Mas é importante oferecer a maior variedade possível. Com relação a doces, né, alimentos açucarados, a criança não deveria ter contato a alimentos açucarados, ao açúcar em si adicionado, né, pelo menos até os 2 anos de idade. Justamente porque até os 2 anos ela está formando o paladar dela e formando toda a característica que vai fazer o hábito dela depois dessa idade. Mas, Cláudia, e a mãe que tem o costume, o hábito de molhar o biquinho no açúcar? Eu já vi isso muito. Não é uma coisa que eu indico, né? Que eu recomendo. Geralmente se faz isso para que a criança pegue, né, o bico, né? Chupa o bico. Mas eu acho assim, ó, se a criança não gosta da chupeta, a gente não precisa forçar ela a utilizar.
Se a chupeta for, se o objetivo da chupeta é acalmar a criança, ela vai se acalmar pela chupeta, pelo próprio objeto que ele é, né? Pela forma com que ela utiliza. Mas não deveria se adicionar nada à chupeta. Deixa aquilo ali assim, desse jeito, né? O açúcar, ele realmente é um alimento que deve ser o quanto mais conseguir protelar, quanto mais puder deixar para depois, deixa. Porque o paladar da criança, o desenvolver do paladar até os 2 anos, é a fase mais importante e é a que vai determinar os hábitos futuros dela. Então, a partir dos 2 anos, se tiver acesso, tudo bem. Mas eu garanto, assim, por experiência própria, Ana. E a partir de quanto tempo, assim, pode procurar uma nutricionista? Uma criança tem idade? O ideal é assim, ó. A criança está recebendo alimentos desde que foi concebida, né? Então, desde a gestação, a mãe pode já ter esse acesso, né? Já pode estar oferecendo alimentos para a criança dentro da barriga, que vai estar nutrindo, que vai estar dando nutrientes, né? Nutrindo a criança. Então, a criança nasceu, o alimento dela vem através do leite materno, que também se refere ao que a mãe está consumindo. Então, tudo é nutrição, né? Todas as fases da vida, a criança pode estar recebendo alguma orientação com relação a isso, seja pela mãe ou seja pela introdução do próprio alimento, né? E a partir dos 6 meses ou da introdução alimentar, então, geralmente se faz um cronograma, um planozinho, que é para estimular, incentivar e até orientar a mãe de como fazer essa introdução, né? Quando colocar, o que dá, quantas vezes, a quantidade, né? Porque a criança está pegada ainda muito ao leite materno. E aos poucos a gente tem que ir introduzindo nos intervalos uma frutinha, depois na janta, um alimento mais salgadinho. E assim a gente vai introduzindo, mas desde a barriga da mãe já pode ter esse tipo de orientação. Meu cunhado tem gêmeas, pequenininha, né? Então, elas sempre, desde pequenininhas, estavam lá na fruteira da casa do meu sogro, né? Pegando aquela cebola grande, colocando na boca. Quando vê, já saía com uma linguiça caminhando na casa, né? Tudo provando, né? Cheirando. Sim. A educação alimentar, ela começa em casa, né? A gente tem a escola tem todo um suporte, eu imagino, tem toda a orientação, tem todo o planejamento alimentar da criança, mas a orientação, a educação nutricional, ela tem que partir de dentro de casa. O reflexo do que as crianças comem vai vir dos pais, né? Os pais são o espelho da criança. Então, se a gente quer que eles tenham uma alimentação boa, tem que incluir eles nisso, e tem que fazer também com que eles enxerguem a gente comendo como pais, né? Porque nós somos o espelho, nós somos o que eles têm ali como orientação, né? Então, assim, ó, pegar uma criança e levar na feira talvez agora não é um momento muito bom para sair com as crianças para fazer isso, né? Uhum. Mas levar a criança para escolher, ou que seja assim mesmo virtual, né? O que a gente vai comprar hoje? O que vocês querem escolher hoje, né? Então, fazer as crianças entenderem, talvez é um momento até de ensinar. Educação nutricional, não digo terrorismo, né? A gente não vai fazer terrorismo nutricional. Mas a gente vai mostrar para a criança que as cores são importantes, né? Que cores elas querem ter no prato hoje? O vermelho disso. Ou o arco-íris. Os meus gostam muito de arco-íris, então a gente tenta fazer um arco-íris no prato deles. E assim a gente vai jogando com as cores para eles terem uma variedade maior. Cada cor representa um nutriente. Então, a gente consegue ter cores diferentes e mostrar para eles de uma forma bem lúdica, né? Que aquilo ali também é uma coisa importante para o prato deles, né? Qual é a idade dos teus? Tem 7 e 3 anos. Bem nessa fase aí, então. E assim, né? Eu gostaria também de saber, por conta da praticidade, hoje muitas famílias, elas acabam por lanches rápidos, né? Para os filhos, biscoitos, recheados, chocolates, salgadinhos, comidas assim. Qual que é a recomendação? Muita gente prefere dar um refri lá pro filho ou comprar um salgadinho, uma comidinha mais fácil, um lanchinho fácil. Ana, isso é um desafio mesmo, né? A praticidade, ela tá aí nas prateleiras do supermercado e a gente tem que optar por escolhas sempre melhores, né? Quando a gente puder fazer, eu sempre digo assim, ó, se quer praticidade, ao invés de abrir um pacote de bolacha, descasca uma banana, que é tão fácil quanto, né? Uhum. Só que a gente tem que fazer essa escolha. E a gente tem que saber que essa escolha talvez vai gerar alguma... Eu tenho, como prática diária minha, de casa, assim, né? Eu sempre tenho com os meus filhos, assim como muitas crianças,
Eles gostam, comem frutas, mas não é a primeira opção deles. Então a gente tem como uma organização familiar que depois do soninho do almoço, eles almoçam, depois do soninho do almoço o primeiro lanche é uma frutinha. E eles escolhem a fruta que eles querem. Então a liberdade que eles têm é escolher a fruta que eles querem, mas é uma fruta. Então é um acordo que nós fizemos, né? E acho que isso pode ser uma coisa interessante para todas as famílias, né? Fazer um acordo. Agora é o momento da fruta. Que fruta vocês querem? Né? Então eles vão escolher aquilo ali. Agora tentar assim, não digo assim, proibir. A gente não pode proibir a criança de comer uma bolacha, de tomar um refrigerante se ela já tomou, né? Se ela gosta. Mas é limitar. Não, refrigerante a gente toma apenas no domingo. Um copo ao meio-dia. Ou a gente come a bolacha recheada uma vez a cada 15 dias. Então, se eles têm o hábito de comer, não estou dizendo que é para comer, né? Mas se já se tem esse hábito, então que limite isso, né? Os meus filhos são biscoiteiros, eu digo, eles adoram comer bolacha. Então, o que a gente faz? Isso foi uma oportunidade que nós também criamos nessa pandemia. Nós fizemos biscoitos. Nós já fizemos biscoito de mel, fizemos biscoito com gotinhas de chocolate, fizemos biscoitos amanteigados, fizemos vários tipos de biscoito, até recheadinho a gente já fez, em casa. Então é uma oportunidade também, né? E eles adoram, eles se divertem e eles têm prazer em comer aquilo ali, porque foram eles que fizeram. Claro que não tem muita paciência em esperar ficar pronto, mas a gente tenta, né? E aí eles acabam tendo prazer em comer aquilo ali, até pela expectativa de esperar, né? Ficar pronto, que bonito. E eles desenham, enfim, fazem carinhas e assim vai, né? Cláudia, e as crianças que têm sobrepeso, qual seria a indicação sua, assim, para obesidade? Crianças, às vezes, com 10 anos já têm um peso bem acima. Qual é a dica? O reflexo da alimentação, que nem eu falei no início, né? O peso é o reflexo da nossa alimentação. A gente não ganha peso só olhando comida, né? A gente ganha peso porque a gente tem um balanço ali que é muito mais positivo do que aquilo que a gente precisaria. Então eu digo assim, não é nunca fazer terrorismo, porque não é limitar, não é proibir, é fazer escolhas melhores. Se a gente tem uma criança obesa que está acima do peso, a gente tem que observar até como esse alimento é consumido, né? Porque muitas vezes a gente televisão ligada, senta para almoçar, assistindo um desenho, assistindo alguma coisa que gosta, começa a comer e não se dá conta de que comeu. Então aquele é o momento da refeição, senta, faz a refeição, sem nenhum eletrônico ligado, sem nenhuma outra interferência que possa distrair também, né? São vários pontos que podem chegar à obesidade infantil, né? Então, esse é um dos cuidados que a gente tenta tomar bastante. Ter horário para as refeições, eu acho que é super importante. Não ter em casa aquilo que não deve ser consumido, porque se não tem em casa, os pais são responsáveis pelo peso das crianças. Eu sempre digo assim, porque se a criança gosta de comer bolacha recheada e ela não deveria comer bolacha recheada, ela não tem dinheiro e ela não vai ao supermercado comprar. Alguém levou para dentro de casa. Então, os pais ou os responsáveis os cuidadores são os responsáveis pelo que a criança recebe de alimentação. E a gente não tem que ficar com pena da criança de não ter acesso a uma bolacha recheada. A gente tem que ficar feliz porque está dando oportunidade para essa criança de ter uma alimentação melhor e de não ter doenças no futuro. Então, se a gente ama, se a gente quer o bem dessa criança, a gente tem que oferecer aquilo que é mais saudável para ela, né? E isso é gradativo, né? Se a gente não tem toda uma educação nutricional desde que a criança nasceu e não foi feita uma introdução certinha, ou a gente acabou errando, né? Eu acho que a gente não tem que ficar se culpando por nada, né? Mas assim, se a gente não teve até porque hoje a gente trabalha tanto, a maioria das pessoas tem atividades, muitas atividades fora a atividade do lar, né? Eu acho que é desafiador para mim ser mãe numa pandemia, porque todas as minhas atividades continuaram. E sem escola, eu tive que assumir um papel que a escola também tem, né? Que é muito importante no nosso dia. E a gente valoriza muito mais quando falta, né? Principalmente agora, nessa época. Então, a gente não tem que se culpar, às vezes,
pelo estado físico da criança, né? Por ela ser gordinha ou estar acima do peso. Mas a gente tem que pensar que a gente pode fazer melhor. A gente pode mudar. E se chegou nesse ponto, alguma coisa aconteceu. E não chorar pelo que já passou, mas saber que a gente pode fazer diferente, né? E se não sabe como fazer, tem quantas pessoas que podem ajudar, né? Nutricionistas, pediatras, enfim, né? Sempre tem alguém que pode estar auxiliando nesse conjunto, nesse contexto. E com a questão dos açúcares, como é que os pais podem fornecer sem exageros? Como é que o pai pode fornecer? O açúcar é complicado, né? Porque é agradável ao paladar de todo mundo, né? Todo mundo gosta de um doce, todo mundo sente atração por aquilo ali e quer comer de novo, né? Então, assim, nunca fazer, de novo, eu vou falar do terrorismo, né? Não fazer o terrorismo, mas dosar. A gente não pode também condicionar. Se tu comer toda a refeição do almoço, tu vai ganhar um doce depois, porque doce não é uma coisa... Não é uma recompensa boa. As crianças quase não almoçam já pensando no sorvete que vai ter depois na sobremesa. Isso é uma coisa interessante também, Ana. Se a criança não almoçou, a mãe não deveria, ou o cuidador que seja, né? Não deveria compensar isso com uma outra refeição, uma outra alimentação, né? Por exemplo, as crianças não comem, né? Não almoçam. Aí os pais ou cuidadores, por medo que a criança vai passar fome, vai lá e dá um iogurte, dá uma bolacha, dá alguma outra coisa no lugar. Um chocolate depois do almoço. Depois do almoço, né? Porque a criança não almoçou, muitas vezes acaba acontecendo isso, né? Mas o negócio é sempre assim, entrar num acordo. A gente gosta de chocolate? Sim, a gente vai comer chocolate uma vez na semana, né? Estipula. Na sexta-feira à tarde é o dia do chocolate. Ou o dia do sorvete, ou o dia, enfim, né? Escolhe ali alguma coisa e tenta estipular uma vez na semana que seja, uma vez no mês, ou enfim, né? Como for melhor para a família, né? Cada família sabe das suas necessidades, mas eu acho importante estipular isso, né? Tentar limitar, não é proibir, mas limitar o consumo para pelo menos uma vez na semana, ou no máximo uma vez na semana. Tá certo. Eu tenho problema final de semana lá na mãe, né? Me serviu uma vez, duas. Mas tu comeu tão pouquinho, você serve mais. O que tem, sabe? Eles ficam procurando algum problema na gente porque a gente não comeu o quanto os olhos deles enxergaram que a gente comeu, né? Se Come serviu. Devagar, isso é uma estratégia, Ana. Come bem devagar, demora pra comer, pra terminar. Você é a última a terminar. Eu como muito rápido, deve ser por isso, então, né? Porque eu digo, mãe, eu comi tanto, mãe, e o teu prato tá cheio ainda, mas eu já me servi 3 vezes, né? Ninguém comeu, eu comi por mim, eu sei quanto que eu inseri de comida, né? Mas o comer devagar é uma estratégia pra tudo, né? Não só pra driblar, assim, as pessoas que acham que a gente não gostou da refeição, mas porque a gente dá o tempo de se sentir saciado também, né? Quando a gente come devagar, a gente tá conseguindo fazer com que o corpo assimile, chega, né? Chega agora, é isso aí que tu precisava, não precisa mais. A gente vai fazer um intervalo e depois a gente volta, então, acho que, ou teria mais alguma dica para os pais que estão tentando, assim, inserir alguma alimentação nas crianças, para nós encerrar o assunto com as crianças, né? Teria mais alguma dica? Eu acho que é importante levar as crianças para a cozinha, né? Como eu falei, usa eles para escolher as cores de um prato mais saudável. Leva as crianças para a cozinha também, né? As crianças que já têm idade para preparar, né? Também não precisa deixar a criança sozinha, né? Mas ela vai auxiliar. Vai ligar a batedeira, vai desligar a batedeira. Isso já faz eles se estimularem bastante, né? Criar horários, criar rotinas. Na escola existem horários. Estão em casa, tenta manter esses horários, né? E horário de hidratação, horário de consumir alimentos, o horário de dormir. Porque estar em casa parece, vai dormir mais tarde, pode acordar mais tarde. Mas é importante manter essa rotina de sono também, né? Dorme mais cedo, acorda mais cedo, toma o cafezinho da manhã, faz os lanchinhos, almoço e janta, né? Tentar equilibrar a alimentação da criança. E eu tenho certeza que os pais também vão gostar. Porque eu vejo tantas pessoas dizendo, nossa, essa pandemia aí tem que acabar logo, eu já engordei 5 quilos. Eu já engordei 6 quilos. Muitas vezes só o fato de estar em casa, né? Acaba fazendo a gente se desorganizar e precisa organizar de novo.
Então, tenta colocar todo mundo numa rotina alimentar aí. Que e não só certeza. alimentar, de limpeza também, né? Porque eu sou magrinha, porque eu terminei o almoço, eu já tô fuçando, tô lavando louça, tô varrendo a casa, eu já tô deixando tudo pronto, sabe? Depois do almoço. Então, as crianças aí, com uma certa idade, também já pode aprender a secar uma louça, fazer alguma coisa, né? Super importante, Ana, isso aí. Porque a atividade física, às vezes, é limitada, porque tem pessoas que moram em apartamento, que moram, enfim, né? Não tem o espaço e estão em casa e não tem como fazer uma atividade, correr, jogar bola, enfim, né? Mas lavar uma louça, secar uma louça, se a criança já tem idade para isso, né? Ela vai estar se movimentando e vai estar fazendo uma coisa diferente daquilo que ela está acostumada. E também pode ser estimulante para a criança, né? Ajudar a mãe. Eu vejo pelos meus filhos. Quando eu peço alguma coisa, o simples fato de arrumar a cama, eles se sentem felizes quando eles arrumam a cama e vêm me falar: mãe, hoje eu já arrumei a cama. Então é uma coisa que acaba estimulando eles também, porque é diferente da rotina, né? Tá aí, então, as dicas da Nutri Cláudia. A gente vai pro intervalo e na sequência, então, a gente volta aí para falar um pouquinho sobre os adultos também, para quem pratica esportes. Rádio Integração FM. Incentivar e apoiar projetos locais. Reinvestir os recursos nas comunidades. Fomentar as atividades econômicas dos nossos associados, gerando mais renda, desenvolvimento e oportunidade para as pessoas que vivem aqui. É assim a nossa forma de atuação e é assim que a gente faz juntos uma região melhor. Sicredi, gente que coopera, cresce. Como a pandemia está atingindo a todos, pessoas e empresas, vamos nos unir e nos preparar para a recuperação de empregos e atividades em Arroio do Meio aos poucos. Se precisar fazer compras, valorize o comércio local comprando nas empresas do nosso município. Arroio do Meio tem tudo. Compre aqui. Uma campanha CDL e Rádio Integração. Agora, na Integração FM, a voz que fala e ensina. De segunda a sexta, do meio-dia a 1h, com convidados da Secretaria de Educação, professores, alunos, pais, especialistas, para discutir e analisar temas que acontecem no dia a dia nas escolas de Arroio do Meio. Fiquem ligados. Integração FM 87.5. Agora faltando 15 minutos para 1h15 para 1, uma boa tarde para você. Estamos no ar com o programa Voz que Fala e Ensina. Hoje, segunda-feira, 15 de junho, 15 graus a temperatura e a gente está recebendo a nutricionista Cláudia e também a Denise, da Secretaria da Educação. Mandar uns abraços aqui para Heloíse Rames, está acompanhando o programa hoje. Obrigada, viu, Heloíse? Super beijo, abraço, esteve com a gente aqui também hoje pela manhã, no espaço da Administração Municipal e está desejando uma boa tarde aqui para todas. Também a Lise Vento, um beijo, Lise. Também a Marli Birk. Ô, Marli, como é que tu tá? Tudo bem? A nossa amiga tá lá em Teutônia, né? Um abração aí pra você, obrigada pelo carinho. Também um abraço pro Odair Gross, boa tarde. O prefeito Klaus também está aí, ó, sintonizado com a gente, tá na live, obrigada, viu? Um abraço, uma boa semana aí pro Klaus. Também a Alessandra, também participando, desejando uma boa tarde. A Ingrid Venter Soares, boa tarde, boa semana. Obrigada, Ingrid. Um abraço também especial, vindo aqui, olá, boa tarde. Muito boa a participação de hoje, parabéns. É a Maica Raimayer, aqui de Rui Barbosa. Um beijo para você, Maica. Já esteve com a gente aqui na Rádio Integração também. Adorei conhecer a Maica. Também o Joselino Gouveia Pires. Boa noite, estou assistindo. Boa semana a todos. Boa tarde, né, Joselino? Um beijo aí para você, o pessoal que está lá em São Paulo acompanhando a integração. Também a Ana Paula Horst, desejando uma boa tarde. Amo ficar na cozinha. Beijos, meninas. Beijo, Ana. Obrigada aí pelo carinho, pela sintonia dos nossos amigos. Sintonizado aqui também um beijo especial aí para Nilvi Kohler, também a Márcio Passi, a Fátima Stephanie, também o Jones Welter, a Solange Bernadette da Silva, o Elisandro Gaiola, a Clarice Enterreich e o Ayrton, também a Demilde Eckart, a Gisele Teleken, o Kleberton Varela e a Daiane Simões. Um abraço ainda para Elci Brentano, também com a gente
a Eliane Landmaier. Um abraço também para o Itacir Engel. Participando aí também o pessoal de Teutônia, então, e a Silvane Ander. Uma excelente semana a todos. Mas agora a gente vai voltar aqui com o assunto. Nós estamos aqui com a Cláudia, né? E a questão agora assim, ó. O pessoal que estava praticando esporte, futebol, agora não tá tendo mais, né? Muita gente aí até parou com os treinos, né? Como é que fazer para manter agora a imunidade alta nesse período? Com que alimentação? Ana, agora sim, ó. O fato de estar em casa também não quer dizer que não possa se movimentar, né? Afasta a mesa da sala lá, tira um pouquinho o sofá, pega uma cadeira, sobe e desce, faz alguma coisa, se movimenta, né? É o que eu digo todo dia aqui pro pessoal no Festa Show de Bandas. Coloca a cadeira pro lado da mesa e vamos dançar, né? Isso aí. Mora num apartamento, sobe e desce escada, já é uma movimentação, né? Então não tem desculpa de não fazer nada. Mas assim, ó, estar em casa, a gente tem que pensar que a gente pode cozinhar, né? Uhum. Cozinhar faz a gente aliviar o estresse, faz a gente desenvolver criatividade, faz a gente transferir amor, né, para as pessoas que a gente está cozinhando, faz a gente melhorar a nossa capacidade de organização. Então, o cozinhar é ótimo, né? E quando a gente pode pensar que o que a gente está cozinhando, a gente vai comer, a gente vai estar nutrindo o nosso corpo, dando nutrientes para o nosso corpo, pensando na nossa saúde, melhor ainda, né? A nossa imunidade é reflexo de tudo que a gente faz com o nosso corpo. São os soldadinhos que estão lá prontos para nos defender. O meu soldadinho tá me matando hoje, Cláudia. Ah, é? Tá um barulho aqui. Ai, ai, ai. E a nossa imunidade, a gente trabalha com saúde, né? A saúde em si. Então, quando a gente busca nutrientes que mantenham a nossa saúde, a gente vai ter os soldadinhos lá prontos para nos defender. E tem alguns alimentos chaves, assim, que eu sempre digo que não pode faltar no dia a dia de cada um que está pensando em manter a imunidade, né? Alimentos chaves. Então, o primeiro deles é o ovo, né? Como a gente não pode ter acesso ao leite materno, eu diria que o leite materno seria o primeiro mais importante, né? Mas como o leite materno é mais para os bebezinhos, então vamos para o segundo, que é o ovo, né? O ovo é um alimento muito completo. Ele tem pouquíssimas vitaminas que não fazem parte do ovo. É um alimento que acaba sendo barato também. Fácil de se preparar. Quem não sabe cozinhar um ovo, né? Coloca na água ali, ou coloca no micro-ondas que seja, né? É muito simples e fácil de fazer o ovo. E versátil. A gente faz ovo frito, ovo cozido, omelete, enfim, ovo assado, enfim, tem um monte de formas de fazer ovo diferente. E é um alimento extremamente saudável. Então, o ovo, ele é completinho, a gente pode utilizar. Iogurte, a gente já falou um pouquinho antes sobre o iogurte, né? Ele tem que fazer parte do nosso dia a dia, um iogurte de boa qualidade. Um iogurte que seja simples, né? Leite e fermento. Leite e fermento, que eu digo levedura, né? Leite e os bichinhos lá que fazem o iogurte. Que são aqueles iogurtes mais natural, né? Ah, não gosto do sabor porque ele é ácido. Coloca canela, pica uma banana, bate com morango, faz alguma coisa para mudar o sabor dele, mas consome o iogurte, né? Gengibre é uma raiz muito utilizada, simples, com sabor picante para alguns que não estão acostumados, mas acaba sendo um sabor agradável para aqueles que se acostumam. A gente cria o hábito, a gente se acostuma com os sabores, né? E o gengibre também, ele aumenta a nossa imunidade, ele é anti-inflamatório, a gente pode usar como chazinho, pode usar ralado, pode usar nas comidas, enfim, né? Também acaba sendo versátil. Chá verde, que é um chazinho anti-inflamatório também, né? Que pode ser consumido com o próprio gengibre, né? Usa os dois ali, mistura. Tem alguns nutrientes. A água a gente já falou, né? Também, que a água é bem importante. A água limpa, né? A água carrega embora tudo que tem de ruim e consegue fazer com que o nosso organismo melhore a absorção de tudo que tem de melhor para ele. Então, sem água a gente não consegue. Eu sempre brinco, né? Quem não se hidrata, se mata. Então, a gente precisa se hidratar. Até porque quando a gente tem alguma infecção, por exemplo, respiratória, o nosso muco fica muito espesso, muito grosso quando a gente não toma água. Quanto mais água a gente toma, mais fácil de colocar para fora esse muco, mais fácil de botar para fora aquilo que não é bom. E daí a gente vai se renovando, né, com a água. Vitamina C é extremamente importante, que hoje não é por acaso que
A nossa vitamina C, as nossas frutinhas vêm no inverno, né? As que são riquíssimas em vitamina C, laranja, bergamota, limão. São as frutas que mais têm vitamina C. Elas estão aí no inverno, no início do inverno, justamente para nos dar um benefício muito grande, né? Que vem lá da natureza, que é a vitamina C. Outra vitamina que é extremamente importante, que não pode faltar para a imunidade, é a vitamina D. E a gente não precisa pensar só em consumir vitamina D através de cápsulas, de suplementos, que pode ser também. Mas se a gente ir para o sol é a melhor vitamina D que existe. 5 minutinhos sentado no sol, sem protetor solar, num horário que seja interessante, assim, né, para cada um, indiferente da, né, como for melhor, como for mais possível para cada um. Eu escutei falar, não sei, né, das 10 às 4 da tarde, 15 minutos para esse momento, assim, do vírus. É o ideal, assim. Nesse horário é o que o sol, ainda mais no inverno, que o sol tá um pouquinho mais fraquinho, né? Então, o ideal é nesse horário, entre as 10, eu até diria do meio-dia às 2. E ficar 5 minutinhos no sol que seja, né? Mas com a pele exposta, né? Pra gente pegar o solzinho ali. Claro, algumas pessoas podem ter restrições, mas daí isso é particularidade de cada um, né? E sem contar que a vitamina D, ela melhora outras coisas, até o humor, né? A gente fica sentado no sol, quem não fica com o humor lá em cima, né? Sentadinho no sol. E outros alimentos, assim, o brócolis é uma saladinha, né? Que se usa como salada, mas é um alimento que é super versátil, que é riquíssimo em zinco e selênio, que faz parte do nosso sistema imunológico, que não pode faltar de jeito nenhum também. Então, deixa eu pensar outro, peixes, né? Peixes, que agora é uma opção boa. Sabe o que eu gosto muito dessa época, e eu acho que é super interessante de se fazer agora também, à noite principalmente? Sopas. Porque são uma alimentação confortável para essa época, que é mais friozinho, né? E uma comidinha quente. Então a sopa acaba sendo uma opção ótima para a noite, porque é leve, claro, depende do que a gente vai colocar lá dentro, né? Mas acaba sendo uma alimentação leve e que a gente pode incluir todos esses nutrientes dentro de um prato apenas e consumir, né? E claro, pensando naquelas pessoas que estão paradas, né? Que não estão fazendo tanta atividade física quanto fazia antes. Não é limitar, não é contar calorias. Mas se a gente se mexe menos, a gente precisa um pouquinho menos. Então, tentar dar uma dosada na quantidade que se come também, né? Estar em casa não quer dizer que a gente pode, né? Deve ficar beliscando tudo, né? Aquela rotina, aquele esquema de horários, eu acho que é muito importante a gente ter, né? Sempre tentar seguir. E aquela cerveja? Ai, a cervejinha no final de semana, né? No final de semana não tem problema, né? Agora cai bem um vinhozinho também, né? Também, com certeza. Cláudia, eu gostaria do seu recado, então, final aqui para a comunidade de Arroio do Meio, considerações finais, eu não sei, o seu recadinho. Vamos lá, então, né? Eu queria deixar como recado, assim, que a saúde, né, a gente terceiriza tanta coisa, mas a saúde a gente não pode terceirizar. Saúde faz parte de cada um e cada um é responsável por ela, né? A gente sempre espera não adoecer, a gente espera não precisar de cuidadores, a gente espera não precisar de remédio, não precisar de assistência, enfim, né? Mas isso tudo pode depender daquilo que a gente está escolhendo hoje, né? Não esperar as consequências, né? Não esperar por alguma consequência pior, mas fazer hoje, cultivar hoje o que a gente espera para daqui a um tempo, né? Nada é de uma hora para outra, tudo é gradativo. Então, se eu cuidar da minha saúde hoje, são pequenos detalhes, que nem eu disse, né? Tomar água, cuidar do sono, incluir alguns alimentos. Eu gosto de tomar cervejinha, toma cervejinha, mas não precisa ser todos os dias, né? Tentar entrar num acordo com o próprio corpo, cada um conhece o seu corpo. Conhecer o seu corpo, eu acho que isso é uma coisa muito importante, né? Conhecer o seu corpo, os seus hábitos, ver tudo aquilo que te faz bem e que não te faz bem e não esperar pela sorte, né? A sorte não traz nada. Aliás, saúde não cai do céu. Saúde a gente cultiva. E se a gente ama os nossos filhos, se a gente ama os nossos pais, se a gente gosta de ter saúde, de estar bem, né? Que a gente faça, se prepara a sua alimentação, faça a sua alimentação, né? Prepare com amor, com carinho e se dê, né, o direito de ter saúde pelas escolhas certas que se faz.
Muito obrigada pela participação, sucesso aí para você, tanto no seu consultório, como também aí no novo empreendimento seu e do Rodrigo, né? Aqui na cidade de Arroio do Meio, que já está há 2 meses aí, uma casa também de produtos naturais. E também a gente pode recomendar aí também para os ouvintes, então procurar aí a nutricionista Cláudia. Quer deixar um telefone para contato? Sim, o telefone de contato então é o 984347366. Tá certo, obrigada e uma ótima semana para você, Cláudia. Atendendo aqui as participações, a Lisete Heineken Betil, desejando uma boa tarde, uma excelente semana a todos. Também Dani Volk, ótimo assunto, parabéns, Cláudia. Obrigada, Dani. Também aqui ainda a Lisete Heineken. Cláudia, o ovo seria melhor forma ou da forma mais saudável, cozido ou frito? Agora vai ter que voltar aqui então para responder. Vamos responder então. Hoje a tecnologia está a nosso favor, né? Fritar um ovo não precisa nem de óleo mais, né? Então existem frigideiras, existem utensílios domésticos que não necessitam utilizar gordura. Então se gosta de um ovinho frito ou que seja com uma quantidade de gordura pequena, também pode ser utilizado, né? Tá certo, ela já está agradecendo aqui. Essa nutricionista é tudo. Obrigada, Rádio Integração, pelo momento de hoje. Valeu, Lisete, aqui na Heineken Móveis. Um beijo aí para você, um bom trabalho, uma boa tarde. Então vamos aqui com a Denise Gerhardt, da Secretaria do nosso suporte, Secretaria da Educação, para fazer o nosso fechamento e anunciar os convidados do dia de amanhã. Pois é, estou muito grata por esse momento aqui com a Cláudia, contigo, Ana, também, com os ouvintes, de poder estar escutando e reforçando muitas coisas que eu faço em casa. Então, assim, que eu vivencio e todas as falas, desde o momento inicial, visualizo e fico feliz por estar acertando isso na educação com os meus filhos, com a minha família, com a saúde de todos. Então, assim, super indico, né, para quem não conseguiu acompanhar desde o início a nossa convidada, a sua fala, já possa em outro momento estar retornando e compartilhando toda ela, né, novamente escutando as informações e dicas que ela nos deu nesse momento. Então, agradecemos, Cláudia. De muito valor as tuas contribuições de hoje, a todos os ouvintes que nos acompanharam, que deixaram suas contribuições, e deixar o convite para que também acompanhem a página da Prefeitura, as notícias da administração municipal, sempre são atualizadas no Facebook e no site do município. Amanhã, terça-feira, a gente vai contar com a presença dos professores Elizabeth Berg e do Luizinho Schneider. E da Secretaria de Educação vem a Carolina Eli acompanhando. Vamos estar falando sobre internet, meios, canais, né, de informação atualizados, né, nesse momento, para que possam ser usados como ferramentas que aproveitam para todo mundo poder estar acessando e disponibilizando nesses tempos de afastamento. E queremos aproveitar a oportunidade também para reforçar as orientações do prefeito Klaus, da Secretaria da Saúde, sobre a importância da conduta responsável, né, neste momento, para o bem coletivo de todos, né? Então, que juntos vamos sair dessa. Um grande abraço, até amanhã. A gente se vê novamente. Muito obrigada, Denise. Parabéns aí pelo trabalho teu, de toda a Secretaria da Educação. Um beijo lá para a Marlise e para toda a equipe de vocês aí que estão fazendo um belo trabalho e uma bela agenda, né, com esses convidados maravilhosos. Exatamente. A Patrícia Bruxel desejando aí ótima, Cláudia. Obrigada aí também pela participação. E tá te mandando um beijo, então, a Patrícia Bruxel, né? Um beijo para todo mundo, então, que nos acompanhou aqui, agradecendo a presença da Cláudia e também da Denise e dos nossos ouvintes, tanto pela live como pelo ar aí, 87.5 FM. Amanhã, meio-dia, em ponto, encontro marcado com a gente aqui no espaço, aqui na Rádio Integração FM, a voz que fala e ensina, certo, gente? Então, chegando ele aí na tarde, Rodrigo Vedói, para te fazer companhia com muita música boa. E a gente volta amanhã. Tchau, tchau! A sua música. Me chame de lindo, me chame de flores, me chame de bobo. Só não me chame de corno. O que é sucesso? Sabe o